neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Cantarei de Deus a história que livrou-me do mal e concedeu-me salvação. Com amor, Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. A Jesus sempre estarei louvando este amor tão singular, cantando com amor. Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. Cantarei de Deus a história que livrou-me do mal e concedeu-me salvação. Com amor, Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. A Jesus sempre estarei louvando este amor tão singular, cantando com amor e fervor, sempre estarei a louvar a Jesus, meu Salvador, Senhor e E tendo Jesus feito um azorrague de cordéis, entrou no templo e o purificou, expulsando dali os cambiadores, derrubando as mesas, soltando as ovelhas, os bois e demais coisas. E os judeus lhe perguntaram: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele estava falando do templo do seu corpo.
Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Isso está registrado em São João, capítulo 2, a partir do verso 13. São João, capítulo 2, a partir do verso 13. O assunto está como que em torno da ressurreição de Jesus, para chegarmos àquela conclusão maravilhosa de que a ressurreição de Jesus é seguramente o documento eterno, passem os anos, quantos anos for, quantos séculos, que a nossa ressurreição também está assegurada. Potencialmente falando, já estamos ressuscitados. Assim como a vida botânica e mesmo animal não podia viver ali no princípio, sem que o sol a trouxesse a vida, de igual maneira, hoje, quando há filhos de Deus sobre a terra, sementes de Deus, se necessita da luz do Filho de Deus, do sol da justiça, para trazê-los à vida eterna, manifestando assim o grande atributo de Deus como Salvador. E esses seus escolhidos que ele conheceu desde antes da fundação do mundo, vejam, logo naquela manhã da ressurreição, vejam, naquela manhã da ressurreição, em alguma parte desta terra, já se encontravam nossos corpos, naquela mesma hora, pois nós somos o pó da terra. E no céu apenas havia um livro de memória ou de registro. Seus atributos estavam nele, sabendo que porquanto este Filho de Deus havia ressuscitado, este ato também haveria de ressuscitar a vida de todo filho que estava pré-ordenado para esta grande hora. A ressurreição de Jesus Cristo, portanto, trouxe esse poder vivificador para toda semente pré-ordenada por Deus. Ele sabia que assim seria. Ouvintes, vejam que saída de sol mais gloriosa foi aquela da ressurreição de Jesus Cristo do que aquela primeira saída de sol lá no Gênesis. Essa segunda foi muito mais gloriosa, a ponto de tornar a primeira como nada. Mas, ouvintes, quando nós recebemos a mensagem, quando o verdadeiro selo da Páscoa tem sido rompido nesta saída do sol, e o segredo da vida depois da morte tem sido revelado, antes desse tempo não sabíamos nada. Precisávamos que esse selo fosse rompido, para que nós soubéssemos o que estava lá dentro. A vida que continha
ali dentro. Então o selo tinha que ser rompido naquela verdadeira Páscoa, porque até então ninguém podia saber nada. O mundo andava às palpadelas em trevas, com as suspeitas e conjecturas feitas pelo homem. É como a forma da Terra. Uns pensavam que estava em cima de uma tartaruga, que a Terra era oval e que a Terra era quadrada, e suposições até que chegou a luz, a verdadeira luz, acerca da forma da Terra, não é? Assim também eram os povos, as pessoas, antes de Jesus Cristo, antes do Evangelho ser estendido aos gentios. O homem adorava os ídolos, adorava o sol e toda a classe de deuses. E toda essa classe de pessoas que faziam suas afirmações, suas doutrinas, seus pensamentos, eles entraram no sepulcro e ali permaneceram. Mas quando esse veio declarar a vida, ele entrou no sepulcro na verdade, mas não permaneceu ali. Agora cabe uma pergunta que nos desafia nesse instante. A razão para nós que nos chamamos de cristãos, que não adoramos o sol, não somos idólatras, não adoramos imagens, ídolos e demais coisas, estarmos aí desprivilegiados, arrasados, dominados pelo dinheiro, pela fama e por tantas outras coisas? Não seria isso uma idolatria? Não seria isso um perfeito desconhecimento da vida, da ressurreição, do poder dinâmico, do poder vivificador de Deus? Jesus chegou ao ponto de mostrar os lírios do campo e as aves dos céus. E ele foi taxativo mesmo, com os seus, dizendo para eles buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, para que todas as outras coisas fossem acrescentadas, não postas ante Deus. A primeira necessidade não é arroz, não é feijão, não é educação, não é nada disso. A primeira necessidade do homem é a vida dinâmica do Espírito Santo em si. Nele, no homem, na mulher, no lar, na igreja. Estamos sentindo necessidade de coisas que deveriam ser simplesmente acrescentadas, por buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Então, se isso não está acontecendo, que diferença temos nós daqueles que adoram o sol, a lua, as estrelas? Que diferença temos nós dos idólatras? Adorar a Deus, Caim adorava também. Mas vejam, ouvintes, o verdadeiro selo havia sido rompido, e o qual viveu da mesma maneira que nós vivemos, e morreu tal como nós morremos, quer dizer, um homem, não é? Se levantou dentre os mortos. Sabe-se que há um túmulo de um grande líder religioso na terra, e que ali, de 4 em 4 horas, são substituídas sentinelas naquele túmulo, montados em cavalos brancos. Lá está ele, um evangelista brasileiro, viajando na Palestina, lá em Jerusalém, conhecendo o mundo da Bíblia, como dizem. Visitou o túmulo de Lázaro, visitou o túmulo de Jesus, estava aberto, vazio. Mas quando chegou no túmulo de Maria, estava lacrado. Então, ele perguntou para o cicerone, para o intérprete, o guia dele: mas como é isso?
esse túmulo está lacrado? Disse: sim, mas por quê? Porque os restos mortais de Maria estão aí. Então o evangelista diz: como assim? No Brasil nós temos uma data lá que comemora a Assunção de Maria, que ela foi ressuscitada. O guia lhe respondeu: bom, se vocês querem crer que ela não está aí, que ela subiu, isso é problema seus. Mas que ela está aí, está. O túmulo está lacrado. Aquele outro lá, nós podemos entrar nele, estava vazio. Não seria isto idolatria? Não seria isso estar às palpadelas ainda? O sol não saiu sobre todos? Ele não ressuscitou por todos? Por nós todos? Não podemos continuar assim. Veja só, o homem que havia vivido, nascido ali numa estrebaria, sofrido todas as necessidades de criança e depois de homem, morreu tal como nós morremos, mas se levantou dentre os mortos. Se a ressurreição de Jesus não é suficiente para nos dar vida, porque assim que ele foi ressurreto, logo se derramou sobre sua igreja. Ele disse assim em São João capítulo 14, que enviaria o Espírito, ele rogaria o Pai, enviaria o Espírito de verdade que o mundo não conhecia, mas os discípulos conheciam porque habitava com eles. Mas no mesmo versículo diz: e estará em vós. Então, foi um derramamento de Cristo na igreja. Se a ressurreição de Jesus não foi suficiente para nos dar a vida de Cristo em nós, a de Maria seria? A de outro santo qualquer seria? Se a mensagem não for suficiente para nos dar vida, dinâmica no poder da fé, a ressurreição do profeta é que viria nos trazer vida? Que manhã tão maravilhosa! Nunca houve outra igual em toda a história do mundo. O segredo de que ele era a ressurreição e a vida se deu a conhecer. Quando ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida, nem mesmo seus discípulos podiam entender aquilo naquele momento. Mas quando ele apareceu naquela gloriosa manhã e declarou-lhes: porque eu vivo e vós também vivereis. Aquele segredo de que ele era a ressurreição e a vida se deu a conhecer. E diz a Bíblia que então o entendimento deles foram abertos para compreenderem as Escrituras. Se a ressurreição de Jesus não vier sobre a igreja, sobre o homem e a mulher individualmente, nunca esse poder vivificador será experimentado por aquela pessoa. Será sempre uma tradição essa ressurreição. Será sempre uma comemoração anual. Será sempre um ritualismo, mas nunca uma vida vivida. Todos viram-no curar enfermos. Todos viram-no expulsando demônios. Todos viram-no exercendo poder sobre a natureza. Mas quantos viram-no ressurreto? Quantos estavam no cenáculo quando ele foi derramado sobre eles? Nem todos. Todos conhecem Cristo no papel. Todos conhecem Cristo na letra. Sim, Herodes, através dos sacerdotes, ficaram sabendo. Herodes e os sacerdotes
através dos sacerdotes, ficou sabendo onde deveria nascer o rei dos judeus, porque os sacerdotes tinham a letra que dizia que era em Belém de Judá. Mas somente 3 magos apenas, 3 pastorzinhos, ficaram sabendo onde estava o rei dos judeus, porque eles não tinham apenas a letra, eles tinham o cumprimento da letra, eles tinham a revelação da letra, eles tinham a estrela, eles tinham o Espírito que os guiou até onde estava o rei dos judeus. Portanto, podem fabricar Bíblias aos milhões e dar a Bíblia de graça em cada esquina e terem a letra de tudo isto, mas se não tiver o poder vivificador, nada resolve. Depois o Herodes vai atrás do menino para matá-lo. Depois ficam atrás da mensagem perseguindo-a por falta de revelação. Sim, amados, isso é uma coisa que deve ser observada à luz da palavra. Deve ser encarada como a maior necessidade do momento. Quando os homens estão numa luta sem trégua, encarando as necessidades do momento, coisas naturais e intelectuais, o que está acontecendo é que a verdadeira necessidade tem sido posta de lado. Belém estava em uma dinâmica tremenda, porém dinâmica natural. 3 homens apenas tiveram a dinâmica espiritual. Belém estava cheia de sacerdotes. Naqueles dias, a religião concentrou a sua força ali, a ponto de poder informar ao governo pela letra onde deveria nascer o rei dos judeus. Mas eles nunca souberam onde estava o rei dos judeus. Desde então, foi somente perseguição. Só perseguição. O dragão correndo atrás da mulher para devorar-lhe o filho. E é o que ele está fazendo, correndo atrás da igreja para tirar o filho dela, tirar Jesus de você, irmão, com esse mundanismo. Mas fique sabendo, esse dragão foi derrotado se você tem vencido pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da palavra, e se a ressurreição de Cristo tem vindo sobre você com o poder vivificador daquele mesmo Espírito que o levantou, esse dragão não pode tirar o filho de você, ó igreja eleita. Deus os abençoe, meus amados ouvintes, com essa santa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. But now I'm found, I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me, He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God.
me, keeping me. Wonderful is my Redeemer. Great is He. Oh, think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer. Great is He. Now together. Oh, wonderful, wonderful. Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God. He was saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer. Oh, how glory. So glad I'm saved. So glad I'm waiting for His coming. Now with your hands up if we mean it. I'll never forsake you. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. And she went and made a little ark. E ela saiu e fez para ele uma pequena arca. And the way it's made, it weaves in and out when they were making it. E a maneira que é feita é entrelaçada por dentro e por fora quando a fazem. That's the way the weavers do. Weave it back and forth. Essa é a forma que os tecelões fazem, tecem por trás e assim por diante. And then she went and slimed it. E então ela saiu e o cobriu com um limo. Slime is a pitch again. Limo é um betume, novamente. The same word, slime. Take it right through. Look, they don't say pitch or stone. A mesma palavra limo, tome-a e veja se não diz betume ou expiação. Then you see with the weavers are weaving the stalk in and out, made little gaps in there so it would hold the pitch. Então veja, com os tecelões entrelaçando, talos dentro e fora fazem pequenas fendas ali para que aquilo detenha o betume. Oh my! How the believer! Oh, que coisa! Como o crente! What a shame today that we're all separated. One a Methodist, the other a Baptist, and one a Lutheran, and one a Oneness, and one a Trinity.
Que vergonha hoje por estarmos todos separados, um metodista, outro batista, outro luterano, um da unicidade e outro da trindade. What a pity! Que pena! We all ought to be closely knitted together, carrying the pitchfork on. Then it all sticks together and cements together, making us safety. Todos eles deveriam estar juntamente entrelaçados, então o betume derramado, assim tudo ficaria junto, tudo se consolidaria, ficando seguro. Marvelous. Pouring the pitch on it. Maravilhoso derramar o betume nisso. Then the little baby Moses was laid in the basket and pushed out into the judgment of the water. Então o bebezinho Moisés foi colocado em um cesto e empurrado para o julgamento das águas. Water always means sickness and multitudes of people. Água sempre significa densidade e multidão de pessoas. The little fellow out there, probably a little cover over his face, out on the ark, out on the Nile River, she slipped. O pequeno companheiro ali fora, provavelmente com um cobertorzinho sobre a sua face, ali na arca, ali no rio Nilo. Ele é veloz. And there, going down through the reeds and bulrushes and alligators and everything else around in the Nile. E ali, descendo por ali, através dos juncos e canas, os crocodilos e tudo mais ao redor no Nilo. And the winds and the storms and the blizzards and blowing through there, the gales, the little ark rolling right out. E as chuvas, tempestades e as nevascas soprando por ali os temporais. A pequena arca sobreviveu àquela tempestade. Why? For the priest was in the ark. Por quê? Havia um sacerdote dentro da arca. Amen. Hallelujah. He was a priest. Amém. Ele era um sacerdote. He was a lawgiver. He was a king. Ele era um legislador. Ele era um rei. So was Noah. Do mesmo modo foi Noé. Noah also was a father. Noé também foi um pai. And the father himself who made the ark was in the ark with his substance. E o pai, o próprio que fez a arca, estava na arca com sua essência. Boa noite, irmãos. Nós vamos cantar o hino de número 43. Para onde for, irei. Se estiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele for mandado, a qualquer lugar irei.
Pastor José Alves. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui para orar. Viemos aqui para orar. Sempre nós temos as coisas de primeira necessidade para nós pedirmos, para nós orarmos. E também nós temos motivos para agradecer. Será que nós somos tão mal sucedidos que não temos nada o que agradecer? Claro que nós temos, muito. Nós vivemos assim, não é? Como na vida natural. Você planta uma horta, aí você come a hortaliça. De repente acabou. Aí você tem que plantar de novo. Você compra uma roupa, ela envelhece. Aí você tem que comprar outra. Você compra uma casa, ela também envelhece. Aí você tem que ou restaurar, reformar, ou comprar outra. E na vida espiritual nós somos a mesma coisa. Você hoje está pedindo por uma coisa e amanhã você está agradecendo por aquilo. Mas de repente você tem que estar pedindo também por outras. Daqui uns dias você estará agradecendo pelas orações que você vai fazer hoje, amanhã ou qualquer hora. Então é uma rotina, não é? Nós passamos a viver uma rotina. E agora nós temos uma das coisas de prioridade, é o encontro de pastores.
O encontro, ele atinge espiritualmente toda a igreja, em toda a nação e às vezes até fora da nação. Os pastores são abençoados, eles recebem suas direções, especialmente o que preside o encontro, e aí nós ficamos agradecendo a Deus pelo que Deus tem dado aos pastores para pregarem, as reuniões internas, há muitas palestras, há muitas coisas a serem discutidas e até problemas a serem acertados. Então é uma necessidade, o encontro, ele precisa muito de Deus. Nós ficaríamos trabalhando em vão, né? Então nós vamos orar pelo encontro, vamos orar pela chuva que está faltando. Nós estamos agora, parece que sobre duas condições, né? A política e a própria natureza. Mas nós vamos orar. Eu tenho aqui uma referência do irmão Brana sobre esta fé para a chuva. É uma necessidade, você pode orar por qualquer necessidade, quer seja a saúde, quer seja a alimentação, a roupa, a mudança, o casamento, todas as necessidades nós devemos colocar na presença de Deus para não fazermos as coisas erradas. Já basta o que nós erramos, não é? Já basta, porque infelizmente nós não acertamos tudo. Mas a oração, ela pode nos ajudar em muitas coisas. A Escritura, não precisam ficar de pé, está em Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé. Nós temos que ter fé para crermos na nossa oração, porque senão você vai orar em vão. A oração, ela precisa de uma fé definida. Fé definida. Então você ora porque Deus te permitiu, Deus te deu a promessa, Deus te apoia, e aí você segue em frente. Aqui na mensagem que nós temos, a fé é a substância. O profeta diz: ouça, não faz muito tempo eu estive em Illinois. Esse assunto aqui não é em relação à chuva, é em relação à oração. O agradecimento, porque, como eu disse, nós temos que agradecer, né? E ouça enquanto falamos dos negros. Isso veio à minha mente. Eu estava em um grande coliseu. Muitos de vocês sabem de onde estou falando. E ali, olhando ao redor e vendo coisas diferentes, eu vi um velho homem de cor com uma pequena mecha de cabelo branco ao redor da sua cabeça, e ele veio assim, olhando, e depois de algum tempo ele chegou a uma certa coisa, ele parou, ele tirou o chapéu, ele o segurou atrás de si, ele abaixou a cabeça, e eu vi que ele estava fazendo uma oração. Isso mostra que a oração você pode fazer ela em qualquer lugar, né? É próprio, é bom orar na igreja, no altar, mas você pode fazer até dentro do ventre da baleia.
você pode orar. E eu fui até ele depois que ele terminou de orar e eu disse: Senhor, eu disse, sou um ministro. Eu disse: eu vi você orando, o que havia de tão surpreendente na caixa? Ele olhou lá dentro de uma caixa, né? Ele olhou para mim, suas pobres bochechas enrugadas e velhas, e lágrimas rolando pelas laterais de suas bochechas. Ele disse: reverendo pároco, disse ele, apenas olhe ali. Eu me levantei e olhei ali, e parecia uma veste velha colocada ali. Eu disse: só vejo uma veste. E isso é o que muitas pessoas simplesmente veem, os sinais naturais. Eu disse: só vejo a veste. Ele disse: você percebe esse tipo de círculo nele, pastor? Quer dizer, tinha um círculo lá na veste, né? Eu disse: sim, senhor. Ele disse: sinta-se bem aqui, sinta-se bem aqui do meu lado. Disse: há marcas de um cinto de escravos, mostrando já no corpo dele, mandando o irmão Brano olhar no corpo dele, e dizendo: há marcas de cinto de escravos. Disse: esse é o sangue de Abraão Lincoln, que está lá na veste. E disse: o sangue de Abraão Lincoln tirou o cinto de escravos de mim, porque não deveria tirar o chapéu e fazer uma oração. Por que não deveria orar? Ele estava explicando para o irmão Brano por que ele estava orando. Porque ele estava agradecido e emocionado por aquele homem que nós conhecemos a história e sabemos que ele deu a vida pela libertação dos escravos nos Estados Unidos. Então ele disse: por que não orar, sendo que o sangue deste homem tirou o cinto dos escravos de mim? Agora, por que nós não orarmos, irmãos, sabendo que o sangue de Jesus Cristo tirou toda a mancha do pecado, não só o pecado, porque às vezes nós ficamos livres do pecado, mas ainda ficamos manchados. Como disse a irmã Nelly para o irmão Brana, o mundo marca a gente. Agora, não é essa a marca da irmã Nelly, é a mancha do pecado, que é um pouco mais espiritual, né, do que a marca do mundo. E essa mancha do pecado, ela é desfeita, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele é o cloro que limpa toda a mancha do pecado. Então, se você fosse orar só agradecendo ao Senhor Jesus, só agradecendo, você ainda estaria fazendo muito pouco pelo que Deus fez por você, pelo que você recebeu dele, as bênçãos que ele te deu, de ter te salvado e te limpado. Nós é porque não pensamos, irmãos, muito profundamente sobre isso, porque nós não teríamos nem, quem sabe, condição mental. A nossa mente, ela é muito fraca, ela sofre com pouca coisa. Mas se nós formos pensar no que é, em como as pessoas vão ser lançadas lá no lago de fogo, ser queimadas, e elas já estão, depois que morrem aqui, elas já estão sofrendo demais em uma dimensão chamada quinta dimensão. Já estão sofrendo muito. Vocês leem a Bíblia
sobre aquele homem rico que pediu a Abraão para que mandasse Lázaro molhar pelo menos a ponta do dedo lá e tocar na língua dele. O irmão Branham prega uma grande mensagem baseada nesse assunto, e eu também já ouvi um pastor americano pregando sobre aquilo, de trazer temor. O irmão Branham diz assim: lá no inferno é escuro, na quinta dimensão é escuro, lá não tem água e é muito quente. Esse calor que nós estamos tendo aqui é fresquinho, lá perto da quinta dimensão. Muito quente, e eles não têm água. E eles gritam, correm e gritam, porque eles estão ali perdidos. Mombrana fala daquele rapaz que estava morrendo, e ele dizia assim: eu estou aqui no mar escuro, perdido, sem saber para onde estou indo. Então as pessoas estão ali desesperadas, gritando. É muito triste, por isso que eu disse, a cabeça humana parece que não suporta ver isso, encarar isso dentro da realidade. Mas em compensação nós temos uma sexta dimensão, que é um lugar muito maravilhoso, aonde estão os santos, aonde estão os filhos de Deus. E depois que voltarem dali, estar conosco aqui poucas horas, nós vamos ser transformados e ser arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. E aí acabará todo o sofrimento, toda a luta. Os céus, em relação a essa terra que nós estamos vivendo aqui, irmãos, o profeta compara como um chiqueiro em relação a uma grande mansão, bem confortável. Bem confortável. Ele compara aquele peixinho lá do fundo do mar, que fica vivendo a vida inteira lá no fundo do mar. O profeta diz que ele tem um equipamentozinho na ponta do nariz, que é para ele farejar os alimentos, mas ele não tem nem olhos, porque lá é tão escuro que ele não consegue ver nada, não tem olhos para ver nada. Aí o profeta diz: você compara aquele peixinho com um ser humano, é como comparar uma pessoa aqui nessa vida com aqueles que estão lá nos céus. A diferença é muito grande. Então nós temos muito que agradecer a Deus. Outro dia, saindo e observando o senhor Wood, eu estava indo pela estrada e vi aqueles pobres fazendeiros, e o milho deles com as folhas enroladas, e eu também já cultivei um pouco, pois ele também sabia o que era uma lavoura, né? E a melancia e tudo mais, o algodão secando. Eu fui para casa e disse: querido Deus, olha aqui o que é a oração. A oração, por isso que eu disse, nós temos oração por tudo, né? Agradecer pelo que Deus já fez, agradecer pelo que Deus fará, e agradecer a Deus pela salvação, e até por essas coisas naturais, porque nós não podemos viver sem Deus aqui nos ajudando. Então ele chegou em casa e disse: querido Deus, sei que teremos um culto ao ar livre, mas por favor, manda um pouco de chuva para aquelas pessoas, aqueles irmãos, aquelas pessoas lá, porque a chuva ela cai sobre o justo e o injusto, né? Não é só sobre os crentes, porque elas estão realmente precisando de chuva. Olha só a fé do irmão Branham, eu gosto de ver isso aqui, porque o irmão Branham tinha uma fé definida. Ele sabia que se ele pedisse a Deus, Deus mandaria a chuva. E como eles iriam ter um culto lá ao ar livre, aí ele já ficou pensando: e como que vai ser? Olha só, como que vai ser?
Nós vamos para lá, reunimos a igreja ao ar livre e de repente a chuva cai e aí nós temos que correr e como fazer. Mas ele planejou, ele pediu a Deus para que Deus fizesse de acordo com o que eles iriam necessitar. Olha só, porque elas estão realmente precisando de chuva. E pensei na soberania do Senhor Jesus, como Ele deixou que chovesse até a hora do culto. Ia começar às 7 horas, a chuva parou. Ela começou logo que o irmão Brando orou. Aí ia começar às 7 horas, a chuva parou. Parasse enquanto realizássemos o culto. E depois lhes deu uma boa chuva ontem à noite. Depois do culto, mais chuva. Deixou sem nuvens para esta noite. Oh, que coisa! Quão maravilhoso Ele é! Ele sabe exatamente como fazer, não sabe? E nós o amamos tanto por isso. Ele é merecedor de todo o louvor, toda a nossa oração. Ele é merecedor. Quando você vai orar, você pode orar até cantando, né? Louvando. Às vezes você está falando com Ele, louvando. Ainda aqui na mensagem Convencidos e então preocupados, é um mesmo assunto, porém diferente, mas para intensificar mais a nossa fé. Ele diz aqui no parágrafo 167, eu me recordo de meu pai lá em Kentucky, anos atrás, a lavoura estava se queimando. E um velho pregador de religião chegou, e isto um velhinho elegante. Quando ele se ajoelhou, ele permaneceu ali até algo acontecer. Ó, que oração, irmãos. Ajoelhou e foi falar com Deus até algo acontecer. E naquele dia todos eles oravam para que a chuva chegasse. É oportuno, né? Nós estamos vivendo também esse momento aí da falta da chuva. E papai disse que quando aquele velho se ajoelhou, ele viu aquelas velhas mãos de confissão né? Difícil essa tosse. Mãos de confissão levantadas para cima. E ele disse, ó Deus, eu tenho te servido. Ali estava uma oração confiada na fé que ele tinha. Eu tenho te servido. Essa tosse ela vem lá da traqueia, não adianta tomar água. E aquele velho se ajoelhou e ele viu aquelas velhas mãos de confissão levantadas para cima, e ele disse, ó Deus, eu tenho te servido. Pode conseguir ir? Pode começar. Vamos, irmãos, vamos entrar no período de oração, cada um no seu lugar que se acha por bem, aqui no altar, no banco. Vamos colocar nossa fé em ação nesse momento. Vamos colocar nossas circunstâncias diante de Deus, os agradecimentos. Graças a Deus. Tudo que é de necessário para nós. Senhor Deus Pai Celestial, mais uma vez nós estamos reunidos em Tua casa, ó Pai. Senhor, unidos pela fé, ó Pai, mas cada um dentro da sua circunstância, cada um dentro da sua necessidade, ó Pai. E aqui nós colocamos nossas vidas perante Ti nesta hora.
Pai Celestial, que o Senhor seja conosco. Nós temos muito que agradecer por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. A cada segundo de nossa vida, ela é totalmente dependente do Senhor. O Senhor tem nos trazido até aqui, o Senhor nos trouxe até aqui, ó Pai. Portanto, é motivo de agradecimento, ó Pai. Nós não merecemos o favor que o Senhor tem nos direcionado, ó Pai. E nós colocamos nossos agradecimentos perante Ti nesta hora. Pai Celestial, o Senhor tem nos dado o fôlego da vida, ó Pai. O Senhor tem nos dado a direção, ó Pai. O Senhor tem nos dado a disciplina, ó Pai. O Senhor tem nos dado um caráter, ó Pai, de acordo com Teus preceitos. O Senhor tem nos dado a capacidade, ó Pai, de estarmos com nossas condutas retas perante ao Senhor. Isso é tudo capacidade que o Senhor nos designa, ó Pai. Portanto, nós agradecemos tudo que o Senhor tem nos feito nesta hora, Pai. Pai Celestial, nós vivemos em um mundo, Pai, cheio de circunstâncias. E nós precisamos, ó Pai, neste caminho do Senhor estabeleceu para nós, nós precisamos da Tua graça, ó Pai. Por isso nós estamos aqui também, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê graça, ó Pai, para caminharmos nesta jornada. Ó Deus Pai Celestial, nós colocamos diante de Ti, Senhor, nesta hora, a circunstância de cada um de nossos irmãos, ó Pai. Que o Senhor seja com eles, ó Pai, na saúde física, na saúde espiritual, ó Deus bendito. Que o Senhor seja com cada um deles, ó Pai. Nós colocamos, ó Pai, nesta hora, o Encontro Nacional de Pastores, ó Pai. Senhor, que o Senhor seja com cada um ali naquele evento, ó Pai. Pai, os pastores precisam da direção do Senhor. Eles precisam de tomar decisões, ó Pai. Precisam de estabelecer a Tua palavra. Que o Senhor seja com cada um deles naqueles momentos ali. Nós oramos, ó Pai, por cada um que se direcionará ao encontro, ó Pai. Que o Senhor os guarde na ida. Que o Senhor os guarde no momento da estadia, ó Pai. Os guarde na volta, ó Pai. Que o Senhor conceda a Tua mão de misericórdia sobre cada um de Teus filhos ali na cidade de Goiânia, ó Pai. Senhor Deus bendito, o Senhor tem em si, na sua natureza, o propósito de ser Salvador. O Senhor tem em si, em sua natureza, ó Pai, o propósito de ser curador, ó Pai. O Senhor desceu ao último estágio que possa um ser humano descer. O Senhor entregou sua vida, derramou seu sangue, para que pudéssemos estar aqui neste momento, ó Pai, reivindicando do Senhor, porque nós tínhamos perdido tudo, ó Pai. Nós tínhamos perdido o direito desta propriedade. Nós tínhamos perdido todo o poder, ó Pai. Nós tínhamos perdido todo esse direito, mas o Senhor foi lá, se sujeitou às últimas circunstâncias e nos devolveu isso, Pai. Portanto, nós estamos aqui, Pai, reivindicando o Senhor, através do Teu sangue, reivindicando o Senhor, através da Tua promessa. Nós reivindicamos a saúde, nós reivindicamos o Espírito Santo em nossas vidas, pois o Senhor nos redimiu desde aquela época, para que possamos ter, Senhor, a capacidade de chegar ao Teu trono, ao trono de misericórdia, e pedir, Senhor, pedir com todo encarecidamento. Nós somos carentes, ó Pai, da Tua graça, pois, portanto, Senhor, nós estamos aqui reivindicando a Tua misericórdia em nossas vidas, ó Pai. Nos dê, Senhor, a saúde, ó Pai, tantos que estão no momento, na circunstância, Senhor, da necessidade da saúde, que o Senhor visite a cada um, Senhor, no leito de sua casa neste momento, ó Pai. Nós oramos pela irmã Lourdes ali, Pai, que o Senhor possa olhar para aquela alma, que o Senhor possa dar refrigério, ó Pai, àquela alma, que o Senhor possa dirigir, Senhor, os passos em direção àquela alma, ó Pai,
Dê saúde àquela irmã, ó Pai. Dê a graça para superar todos os obstáculos, ó Pai. Nós colocamos em evidência, Senhor, aquela alma nesta hora. Ó Deus, nós agradecemos por tudo. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, visite a cada um de teus filhos nesta hora. Nós rogamos, Senhor, a cada um, na tristeza, na alegria, na escassez e na abundância, ó Pai. Todos nós precisamos do Senhor, ó Pai, e nós estamos aqui reconhecendo esta necessidade do Senhor em nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos nossas vidas em Tua presença nesta hora. Ó Deus bendito, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, por ter tirado nossas manchas, as manchas do pecado de nós. Nós te agradecemos, ó Pai, e agora o Senhor continue nos livrando de toda a força maligna, de todo o poder de Satanás. Ó Deus, desfaça de todo o mal, ó Pai. Nós pedimos pela irmã Lourdes que ela tenha graça do Senhor, que ela tenha saúde, ó Pai. Nós pedimos por todos nossos irmãos, a viagem de cada pastor para o encontro. O Senhor acompanha cada um, os irmãos que irão, guarda eles, ó Pai, na rodovia, guarde eles, ó Pai, do mal, lá em Goiânia, o Senhor guarde eles de todo assalto, de todo roubo. Livra teus filhos, ó Pai. Nós te pedimos pelo encontro, pela palavra de cada ministro, pelo louvor de cada cantor, pelos tocadores, ó Pai. Nós rogamos a Tua bênção e a Tua unção. O Senhor dirige tudo conforme a Tua vontade. Com gratidão, ó Pai, nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Deus abençoe nossos irmãos. Irmão Deilson, vem orar aqui despedindo para nós. E amanhã nós estaremos aqui, Deus permitindo, às 8 horas, né? Com as crianças. E logo em seguida nós teremos a escola dominical. Graças a Deus. Irmão Deus tem muito o que agradecer também, né? Já tem agradecido. Amém. Senhor Deus, Pai de misericórdia. Oh Deus. Senhor, não há palavras, ó Senhor, para agradecer o que o Senhor tem feito por cada um dos teus filhos, ó Pai, aqui nesta igreja, ó Pai, em todo lugar, Deus, que reúne os teus filhos. Tem muito que agradecer ao Senhor, ó Pai. Pai, agora, Deus, te entregamos, ó Deus, mais uma vez a irmã Lourdes. Senhor, nós a visitamos esta semana, ó Deus. O Senhor tem visto a fé aquela alma ali, ó Deus. Senhor, continue com ela, ó Pai. E eu, ó Pai Santo, não tenho palavras para te agradecer o que o Senhor tem feito por mim, ó Deus, pela minha família. Pai, continue abençoando o nosso pastor e sua família também, ó Pai. Esteja com eles. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Então nós vamos cumprimentar os irmãos que estão conosco pela internet. Eu não passei o link hoje para muitos irmãos, porque eu queria ler um parágrafo que estava marcado aqui no celular, né? Eu não tenho esta mensagem que eu li aqui. Então esteve conosco o irmão José Antônio e família, em Cachoeira, a irmã Simone Brito, Piauí. Deus te abençoe. É um prazer ter você conosco, irmã. E a irmã Divina em Pilolândia, e o irmão Valdivino e família no sítio Piquezeiro. Isso mudou o nome do sítio, irmão? Está bem, irmão. É Valdivino e família, né? Serra do Facão. Deus abençoe vocês aí. É um lugar de muito piqui mesmo, né? Que Deus abençoe aos irmãos que estão conosco
sempre estão conosco. Irmão José Maria, lá de Surami, em Altamira, os irmãos lá em Altamira já estão vindo para o encontro, né? O irmão Wesley já está vindo, deve estar chegando em Goiânia. E todos nossos queridos irmãos, Deus abençoe vocês. Nosso abraço, até amanhã de manhã, nós estaremos aqui, se Deus permitir. Vai ser uma escola abençoada, como tem sido todas, né? Deus abençoe vocês, até amanhã. Amarguras aqui, mas Jesus estendeu suas mãos para mim. Não sei como posso viver, mesmo assim vou lutando para um dia vencer. Passo tristes momentos, só clamando a Jesus. Eu peço por um fardo mais leve, e que Deus seja breve em trazer sua luz. Esta vida vai me receber. Um dia cessará a tortura, com Jesus em ternura vou para sempre viver. A fé é meu grande alimento. Passo tristes momentos, só clamando a Jesus. Eu peço por um fardo mais leve, e que Deus seja breve em trazer sua luz. A fé é meu grande alimento. Passo tristes momentos, só clamando